Hoje aqui no Líderes Futuristas estamos recebendo ela, comandante Nádia. Ela que é uma mulher que está tomando espaço aqui no nosso Rio Grande e ela veio contar um pouquinho para a gente da história dela. Nádia, seja bem-vinda ao Líderes Futuristas e nós estamos aqui curiosos para saber quem é a comandante Nádia. Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui contigo, Bárbara. A Bárbara, que é uma mulher guerreira, aguerrida aí, que tem feito história, né, na política, na economia, no empreendedorismo. Acho que a Bárbara é meio polvo, assim, viu, gente? Porque, assim, aonde eu vou, eu enxergo a Bárbara fazendo network, fazendo conexões, falando sobre empreendedorismo, não só para mulheres, né, Bárbara, mas para homens, porque a gente sabe que o empreendedorismo é a mola propulsora de tudo que acontece na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Se não fossem os empreendedores, né, a gente não teria aí como trabalhar as questões de políticas públicas sobre saúde, sobre empreendedorismo, sobre educação, saneamento, segurança, que são tão importantes. Então é um prazer estar aqui contigo nesse teu programa, que faz tempo que eu estava com vontade de vir, estava meio difícil a minha agenda. A Bárbara, olha, tentou por 6 meses, gente. Então aqui eu quero dizer para vocês que realmente ela tentou. Hoje eu consegui vir. Quero pedir perdão à Bárbara, que é uma amiga assim de longa data e que é uma profissional que eu respeito muito, viu, Bárbara? Obrigada por insistir, não desistir de mim e eu estar aqui hoje junto com vocês. Demorou 6 meses para estar aqui com a gente. E Nádia, todo mundo quer saber quem é a Nádia. Da onde que veio a Nádia? Da onde que surgiu a Nádia? Então, conta pra gente. Eu sou filha única de um sargento da Brigada Militar e de uma professora estadual. E desde pequena, meus pais acabaram me doutrinando, me ensinando que ter independência financeira é muito importante. E eu me lembro, né, olha, memórias de criança, né, que sempre no final do mês ou início do mês, meu pai e a minha mãe recebiam seus salários, né? Olha só. E o dinheiro não tinha esse negócio, gente, não era Pix, talão de cheque era uma coisa muito rara, né? Eu nasci em 68 e não tinha essa coisa de colocar dinheiro em banco, então o dinheiro era recebido, né? O salário era recebido em espécie e quase que era guardado embaixo do colchão, tipo vovó e vovô, né? E eu me lembro que o pai e a mãe colocavam o dinheiro em cima da cama e ali eles iam fazer a contabilidade do mês. Ou seja, dividiam uma parte para pagar as contas do apartamento que nós morávamos, água, luz, telefone, né, as despesas. Esse aqui era pro rancho, para comida. Esse aqui era para pagar os livros. E sobrava muito pouquinho e que meus pais diziam, olha, isso aqui é para alguma eventualidade que existia sempre, né? Aquele negócio, sempre vai ficar doente, né? Vai precisar de um remédio a mais, era uma reserva. E eu me criei dentro desse mundo, né, sabendo da onde vinha o dinheiro, que era de trabalho, e eu muitas vezes perguntava... Sabendo o valor do dinheiro, né? Às vezes eu perguntava assim, tá, mas é só uma vez que vem tudo isso? Sim, é uma vez, porque tu tem que trabalhar 30 dias para poder receber. Então eu tinha já aquela noção de que tu trabalhava um mês para receber o salário, que aquele salário tinha que ter a tua subsistência durante todo aquele mês e que se tu não fizesse aquele regramento de uma gestão do teu dinheiro, né, quase uma educação financeira que eu fui ensinada, a gente não conseguiria chegar ao final do mês sem entrar no negativo, né, sem estar ali dando alguma pedalada. Enfim, então desde pequena eu aprendi o valor do trabalho e que do trabalho vinha o fruto do dinheiro para te poder morar, alimentar-se, beber, ter roupa, né, comprar um calçado, ter algum dinheiro para lazer. Naquela época era bem difícil, né, sobrar dinheiro. Hoje ainda né, quando a gente não faz a gestão fica bem pior. Verdade. Então, ali eu aprendi que eu precisava também trabalhar. E aí eu decidi no ensino médio... Olha só, gente. Antigamente, 2º grau, né? Fazer o magistério. Magistério. Porque naquela época o magistério, fazendo o ensino médio e terminando o magistério, eu já podia trabalhar. E assim eu fiz, né? Eu fiz o meu 1º grau
no ensino fundamental hoje, num colégio de freiras, um colégio particular, porque eu era bolsista. Meu pai conseguiu uma bolsa para mim, para eu poder estudar num colégio pago, né, particular. Mas quando encerrou o primeiro grau, eu tive que escolher outro, porque eu não tinha mais a bolsa ali para o colégio. E eu defini ir para um colégio do magistério, o Paulo da Gama, um colégio estadual. E ali eu tive minha formação enquanto professora. Olha só. Terminei o ensino médio, magistério, e já comecei a procurar emprego. E consegui um emprego na Vila Nova, Jardim Vila Nova, numa escola de educação infantil. E lá eu comecei a trabalhar. Eu morava na Glória, trabalhava lá na Vila Nova e estudava na PUC. Fazia a volta em Porto Alegre. De ônibus, de ônibus. Então eu acabei, né, acabava o quê? De manhã cedo eu ia para a faculdade, fazer meu curso de língua portuguesa, de letras. À tarde eu dava aula nessa escola de educação infantil e à noite ainda eu fazia um cursinho no Rosário, que era o OMEP, era Organização Mundial de Pré-Escola. Como eu estava dando aula em pré-escola, eu queria me habilitar mais. Olha, né? Só que bacana. Todas as noites saía do cursinho, chegava, trabalhava cedo, né? A minha aula começava às 7h30, 7:45 na PUC. E a aula da noite terminava às 11 da noite. Então, eu chegava em casa lá perto da meia-noite, tomava um banho, dormia... O dia inteiro em atividade. Todo dia em atividade. E comia, né, por óbvio, no Colégio Rosário, o cachorro do Rosário. Do Rosário. O famoso cachorro. Quem nunca comeu, né? Enfim, e assim foi. Eu trabalhava, estudava, me especializava. E em 1988... abriu um concurso público para a Brigada Militar. E ali eu já estava formada. E o concurso previa 15 vagas para mulheres serem oficiais da Brigada Militar, mas tinha que ter o nível superior. Como eu já tinha, na verdade, a minha graduação ia acontecer em janeiro de 89. Então, eu não tive aquelas coisas de formatura com a turma, porque eu tive que correr e peguei o meu diploma de gabinete. Para poder fazer o concurso. Para poder fazer o concurso, ou seja, apresentar que dentro dos requisitos eu era formada, tinha uma graduação de língua portuguesa, que eu preenchia todos os requisitos, e aí eu resolvi, né, tinha agradado a mãe sendo professora, resolvi agradar o pai sendo brigadiano. E ali eu tive muito apoio do meu pai e da minha mãe, né? Uma coisa difícil, né? Tu pensa teu filho único, né? Tua filha única entrar na Brigada Militar. Uma mulher que na época existia preconceito com mulher, né? Claro, sempre existiu, ainda continua, mas era pior, né, Nádia? Acho que era pior, era um momento mais difícil, né? Imagina em 88, 89, hoje já se passaram quase 30 anos aí, então as coisas melhoram, né? E aí eu fui fazer o concurso, um concurso bem difícil, vou te dizer, principalmente para nós mulheres, que hoje se tu vai falar em apoio, em barra, as mulheres já fazem isso nas academias, né? As mulheres já estão malhando, já estão indo para academia, então já faz apoio, já vai para barra, mas naquela época não era uma coisa muito normal para as mulheres. Nem fácil. Nem fácil. Então, eu tive que ter muito treinamento, quem me treinou foi meu pai. A primeira prova foi uma prova de conhecimentos gerais, né? Então, tu tinha que acertar o mínimo de questões ali para poder passar para a segunda etapa. Todas provas eram... tu não passava, tu saía, né? Ou seja, não continuava. Então, passei na primeira prova de conhecimentos gerais. A segunda foi uma prova médica, que tu tinha que apresentar vários exames médicos, desde para saber se tu estava grávida ou não, né? A biografia, para ver como é que estão os pulmões. Tu tinha que ter uma altura correspondente com o teu peso. Não podia ter... O mínimo de altura para mulheres era 1,65 m, ou seja, se tu tinha menos, tu já não passava. Então, várias questões ali. Passei nessa prova. Depois veio a prova tão temida por todos, né? A prova física, que aí é corrida, barra, abdominal, apoio e tantas outras coisas, né? Graças a Deus também passei por conta de treinamento, né? Chorava quando eu fazia os treinamentos, porque doía o braço, doía o pé, doía tinha o paizão lá junto. Tinha o pai ali, hoje falecido, né? Mas que estava ali dando a maior força e treinando comigo. Depois,
passada essa prova, 2 provas, uma prova coletiva de psicotécnico, né? Porque o psicotécnico faz o quê? Ele vê os teus padrões, né? De id, de superego, de ego, que tem que estar correlacionado com o padrão que um policial militar tem que ter, né? Então não pode sair fora daquilo que é preconizado. Psicotécnico coletivo, passei, depois o individual, passei, gente, ó, tudo certinho. E aí, das 15 vagas que tinham, só 12 mulheres passaram. Porque todas as provas eram, substituíam, né? Tu não passava, tu ia embora. E ali foi 12 mulheres ingressando, então, na Brigada Militar, ao mesmo tempo em que ingressaram quase 300 alunos, homens, e nós 12 mulheres. 12 mulheres. Imagina, num campo de 300 homens e 12 mulheres, né? E 13 de fevereiro de 89, eu assinava, né? Ingressava nas fileiras da Brigada Militar. Era uma 13 de fevereiro, era uma sexta-feira. E quais foram as maiores dificuldades que tu teve? Eu acho que a Assim, adaptação, mulher, né? A adaptação, nova, acho que jovem, né? Sim, eu tinha 19 anos, né? Imagina, 19 anos, super jovem, abrindo mão de várias coisas, né? De 19 anos, hoje a gurizada tá o quê? Tá fazendo festa, tá recém pensando do que vai fazer na vida, né? Muitas vezes, eu digo na Câmara lá, né? Quando tem alguns esquerdistas meio enlouquecidos ali, eu disse, olha, com 19 eu já estava aprendendo maconheiro na esquina, né? Então, a gente tem que ter uma noção, assim, pô, 19 anos, daqui a pouco o teu filho, tu que está nos assistindo aí, tem 19 anos, o que está já fazendo, né? Está estudando, está trabalhando, está se preparando. A juventude, essa geração Z, é uma geração que é mais descolada, né? É a geração que não quer nada com nada, né? É tecnológica bastante, mas é aquela assim que trabalha de manhã para comer de noite, né? Não está muito pensando conectada no futuro, não é uma geração que entende a importância de tu ter o trabalho, de formação de família, né? Enfim, são gerações e depois a gente pode falar disso. Então, a maior dificuldade, eu acho, eu nunca tive dificuldade de me adaptar à caserna, porque meu pai já era brigadiano. Então, eu convivia muito com os brigadianos, eu convivia com os filhos dos brigadianos. Eu digo, eu comia da comida dos brigadianos, porque à época tinha um supermercado, né, como se fosse um Zafari, um Carrefour, um Nacional, enfim, um Assum, que era um supermercado da Brigada Militar, em que os policiais militares, os brigadianos, iam lá comprar com o seu contra-cheque, ou seja, comprava e eram descontados no contra-cheque depois. Então, eu falo, eu comia da comida da Brigada Militar, eu me tratava com os médicos da Brigada Militar, eu convivia. Então, essa adaptação, para mim, mulher, não foi difícil, né? Eu sou geminiana, geminiano é camaleão, né? Se adapta às diversas situações. E eu acho que a maior dificuldade é o quê? É a gente conseguir entender do porquê um brigadiano, né, faz o seu juramento dizendo, mesmo com o risco da minha vida, eu vou defender a vida de quem eu não conheço. Às vezes as pessoas civis, né, não entendem isso. Como é que eu vou salvar alguém que não é nada para mim? Mas isso é um dos sacrifícios, né? Eu acho que é um dos mais importantes juramentos que tem no mundo. Né? Verdade. Tu botar a tua vida em risco de outra vida que sequer tu conhece. E aí começou, né? Comandante Nádia começou aí. E Nádia, tu começou na carreira militar e quando que tu teve todo um processo, virou a comandante Nádia. Pois é, passou por vários processos dentro da brigada, né? Sim, muita gente me pergunta isso, Suzana, é bem interessante. Por que comandante, Nádia? Porque eu fui a primeira mulher a comandar um batalhão de polícia militar no nosso estado. A Brigada Militar tem 185 anos e nesse período tiveram homens comandando batalhões, tiveram homens comandantes da corporação, tiveram homens que assumiram papéis de diretores, mas nunca tinha tido uma mulher comandando um batalhão. O que é um batalhão de polícia militar? É uma célula que comanda uma grande parte da cidade ou de cidades. No caso aqui de Porto Alegre, nós temos 6 batalhões. A Porto Alegre é muito grande, então são 6 batalhões aqui em Porto Alegre. Mas eu fui a primeira mulher a comandar um batalhão no interior do estado.
o 40 BPM, Olha que, só. com a sede em Estrela, perto de Lajeado, mas responsável por 11 municípios. Olha só, pela região ali. Pela região toda. Então, era um batalhão responsável por 11 cidades. Aí tu imagina, 11 prefeitos, 11 câmaras de vereadores, 11 legislativo, Ministério Público, 11 sociedades, né, comunidades que tinham interesses diversos. Ali o Vale Taquari, o meu batalhão onde eu comandava, ele tinha colonização portuguesa, alemã, italiana e brasileira. Né? Então, assim, com vários dialetos no interior ali, dialetos inclusive alemães, que muita gente nem conhece, mas que bom que os soldados ali, né, meus colegas de farda ali, conheciam. Então, assim, e ali começou o comandante, né? A primeira comandante de batalhão no estado, e olha só que interessante, o estado do Rio Grande do Sul, ali no meu momento, teve a primeira mulher comandante, ao passo que São Paulo já tinha mulheres aposentadas na Polícia Militar, que já tinham passado por batalhões, por comandos regionais, e já estavam na reserva. Olha o quanto o Rio Grande do Sul demorou para fazer isso. Minas Gerais já tinha, Rio de Janeiro, São Paulo aqui era novidade. Uma coisa que já tinha acontecido há muito mais tempo em outros estados. Nós demoramos um pouco para fazer isso, né? E houve, sim, uma quebra de paradigma total da Brigada Militar. A cultura que é muito forte, né? Muito enraizado o machismo, o gaúcho da fronteira, né? Aquele que ainda faz cuida da prole, né? Das e prendas. As pessoas da capital não têm a dimensão disso, mas no interior tem muito machismo ainda. Tem. E a gente está conseguindo terminar com isso, né? Porque homens estão entendendo a importância das mulheres no mercado de trabalho, estão entendendo a importância da mulher na sociedade, que ela tem um papel diferenciado do homem, né? E que mesmo diferenciado, papéis de homens e mulheres são complementares. Então, algo bem importante, né? Então, ali surgiu o comandante Nádia, né? Comandante, olha, aconteceu aqui e ali. E eu tenho o maior orgulho de dizer que o 40 BPM, ou seja, são 40 batalhões que a Brigada tem no estado do Rio Grande do Sul, por 3 anos permaneceu em primeira ou segunda colocação em nível de atendimento à preservação da ordem pública, a preservação de vidas, ou seja, da proteção das pessoas e repressão da criminalidade. Pessoal, um primeiro batalhão, eu tinha 39 colegas homens, comandantes de batalhão, e só eu de mulher. E o meu batalhão teve uns melhores performances e desempenhos. Por quê? Porque era uma comandante mulher? Não. Porque nós trabalhávamos sempre em equipe. E isso é uma coisa que eu digo, a mulher tende a comandar, a ter a sua definição, seja numa diretoria, seja num escritório, seja numa indústria, como presidente, como diretora, a mulher sempre tem o comando do centro. E o homem comanda de cima para baixo. Verdade. É diferente o comando. Não existe assim, é melhor esse, é melhor aquele. Não. É um complemento. São formas, né? Se complementa. E dentro de casa, a gente comanda no centro, a gente faz combinações, a gente faz orquestração, né? Aqui é melhor, dá um jeito aqui, relaxa um pouco ali, aperta um pouco lá. Então, assim, o comando da mulher sempre é um comando muito mais democrático, convencendo que todos têm que fazer aquilo. Então, assim, os irmãos de fardas ali do 40 BPM são guerreiros ali, e se nós ficamos vários anos em performance, em desempenho, em melhores colocações na Brigada Militar, foi por conta do trabalho de todos nós, de cada um, né? Ninguém faz nada sozinho. É verdade. Essa história aí que mulher comanda tudo sozinha é coisa de história. E, Nádia, conta pra gente quando que veio essa vontade, vou entrar pra política. Não veio. Não veio? Te arrastaram? Quase isso. Ó, vem! Quase isso, né? Então, assim, comandei o batalhão no 40, né? Ali eu criei a Patrulha Maria da Penha, né? Que vem combater a violência doméstica
a violência intrafamiliar, que não atinge só mulheres, tem atingido, e a gente tem visto vários casos aí de crianças, né, sendo mortas. A última que a gente viu, o pai, né, colocando um menino na cestinha, andando de bicicleta como se fosse um passeio matinal ali com o filho, mas ele para numa ponte e joga o menino, né, simplesmente mata aquela criança. Para o quê? Fazer a revanche àquela mulher que tinha dito não para ele, não queria mais ficar com ele. Então, a Patrulha Maria da Penha fez história também. E foi no interior. E aí eu fui convidada a repetir o ineditismo e comandar um batalhão na capital dos gaúchos, né? E aí eu comandei o 19º Batalhão, as tropas do leste, responsável por toda a zona leste de Porto Alegre, para se situarem ali, o Campo da Tuca, a Maria Degolada. Só as regiões boas. A Lomba do Pinheiro, com a Mapa, com o Cafuncho, né? Com a Quinta do Portal, toda a Bento Gonçalves, o Morro da Polícia, enfim, ali uma área bem conflagrada realmente de homicídios, de tráfico, de receptação de veículos, né? Furtados, roubados, acabavam ficando ali naquela área. E ali também, né, comandei por mais 3 anos e meio, e aqui, aí em Porto Alegre, em 2012, eu implementei a Patrulha Maria da Penha. Comecei implementando em Porto Alegre, depois Canoas, depois Caxias. Hoje a Patrulha Maria da Penha está em mais de 190 municípios aqui do nosso estado, fazendo esse enfrentamento à violência doméstica. E aí, né, aqui em 2015, eu era diretora estadual. Dentro da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, eu era a diretora que cuidava de todas as medidas socioeducativas. Então, a FASE, as CASES, as questões de menores, infratores, tudo isso estava comigo, além das questões de justiça. Eu era diretora de Justiça do Estado. E fiz um trabalho muito forte ali de conscientização de que o guri, né, o menor infrator que está em regime fechado dentro da fase, ele tem que ter rotina. Ele não pode ficar ali dormindo, ele tem que acordar cedo, ele tem que estudar, ele tem que se profissionalizar, porque ali não é lugar, né, para ficar com a mente no ócio. Minha avó já dizia, né, a mente no ócio é oficina do diabo. E ali nós fizemos um trabalho do quê? De que a medida socioeducativa fechada, o menor infrator tinha que estar em atividade ali dentro. Então, isso também foi um paradigma bem quebrado, assim, né? Eu me lembro um dia... Que não tinha. Não, tinha, mas era assim, tu queria ir, tu ia, tu não queria, não ia, né? Então, nós botamos ali uma regulamentação, era obrigatório. Tu não pode estar aqui sem fazer nada. Me lembro que um dia eu cheguei na CASE, né, uma fase em Santa Maria, e fui visitar os dormitórios ali, né, que são celas, né, aqui politicamente correto a gente fala que são dormitórios, né, mas que os menores infratores ficam ali cumprindo a sua pena. Fui visitar umas 10 horas da manhã e tinha um guri dormindo, 10 horas da manhã. Aí eu olho pro diretor e digo assim, o que esse guri tá aqui, tá doente, né? Imaginei, tá dormindo ali, tá doente, bom, ele tá doente, tá legal. Por que ele tá assim? Não, ele não quis fazer atividade. Olha só. Não quis. Tu tem filho? Tenho. Às 10 horas da manhã, teu filho tá fazendo o quê? Tá dormindo no quarto? Não, tá estudando, tá na escola essa hora. Bom, então, esse guri aqui não tem não querer. Se ele não quer fazer atividade, ele vai ficar sentado olhando os outros fazerem atividade. Então, assim, são premissas que nós temos que mudar, não só no meio... E os números são altos, né? Altíssimos. Não só no sistema de socioeducação, mas também no presídio, né? O preso que está ali não pode ficar parado. Não posso dizer tu, quem está nos ouvindo, ficar pagando a alimentação, a bebida, o colchão para alguém que cometeu um crime. Essa pessoa tem que trabalhar também. Essa pessoa tem que ser produtiva para pagar a sua estadia ali. No mínimo, né? Ela não está de férias. Não está de férias, não é lua de mel e não é motel, né? Que eu tenho sempre dito, né? Para mim, a questão ali da visita íntima não deveria nem existir. Nem existir. Porque, assim, eu visitei vários presídios, mundo afora aí, e não é o presídio não é para ser um spa.
Não é para ser um hotel, é para ser um local realmente que haja a reflexão do preso, que ele trabalhe, que ele melhore na sua situação. Isso é a verdadeira ressocialização. Não é o que alguns querem fazer aí. É muito fácil, né? Não, e aí... Vamos lá, aí nós estamos puxando uma coisa da outra. Aí vai acontecer igual aquele psicopata que em 2015 matou a sua mãe de 76 anos com 15 facadas. Não contente, comprou um armário, botou a senhora morta ali e cimentou a mãe no apartamento. Em 2018, ele foi condenado a 27 anos de prisão em regime fechado. E em 2024, a juíza, por entender que ele teve bons costumes, que ele era um bom menino dentro da cadeia, soltou. O que esse psicopata criminoso sem vergonha fez? Matou a namorada. Esquartejou, colocou os pedaços da sua namorada em malas. E bandido não tem cara, né? E aí o que aconteceu? Nós, novamente reforçamos o criminoso. A impunidade estimula a criminalidade. Entrei na política como? Fui puxada, arrastada em 2016 com dois fatos bem pontuais, assim. O meu filho hoje o Matheus, que é médico, à época tinha uns 16 anos, estava no centro da cidade, como nós estamos aqui hoje. 11 horas da manhã, sol, as pessoas circulando, e ele foi assaltado com uma arma na cabeça, né? O camarada botou a arma na cabeça dele, mandou tirar os tênis e levou o celular dele. Ainda bem que só foi isso que levou, porque o criminoso não tem habilidade, não tem a perícia com uma arma e muitas vezes ele acaba puxando o gatilho por conta do medo, da adrenalina que ali está. Matando um inocente. Como aconteceu com aquela mãe na frente do Dom Bosco, que estava esperando sua filha, tinha uma filha menor atrás, ela estava com cinto de segurança e o criminoso chegou com uma arma na cabeça dela e pediu para ela sair, que ele queria levar o carro. Quando ela foi tirar o cinto, ele se assustou e matou aquela mulher. Ou seja, não raras vezes isso acontece. Então, o Matheus ali só teve, subtraído dele o tênis e o seu celular, graças a Deus. E ali, nós ficamos, eu e meu marido, bem apreensivos, porque eu comandava a Zona Leste de Porto Alegre. Estava fazendo a defesa de várias pessoas dali, defendendo famílias, defendendo crianças, adolescentes, idosos. E o meu marido também é brigadiano, a defesa da Zona Sul. Mas, naquele momento, provavelmente a zona no centro, no extremo sul, no extremo norte, nordeste de Porto Alegre, poderiam estar acontecendo as mesmas coisas com outras pessoas. Ou seja, eu não era onipresente, a brigada não é onipresente, por melhor que seja. E a criminalidade está aí. E à tarde eu fui convidada, então esse foi o primeiro episódio de manhã. À tarde eu fui convidada por um grupo de amigos para uma reunião. E esse grupo de amigos eram brigadianos, policiais civis, agentes da SUSEP e do IGP, do Instituto Geral de Perícia, que diziam que na política nós não poderíamos mais ter pessoas sem legitimidade, sem conhecimento técnico, sem conhecimento prático de segurança pública, de estar dentro da política falando como se segurança fosse jogo de futebol. Eu acho isso, eu acho aquilo. Segurança é uma coisa muito séria, não é achismo. É teoria, é prática e é técnica. E ali eles estavam falando que nós precisávamos ter representantes dentro da política, num primeiro momento, na Câmara Municipal, depois na Assembleia, na Câmara Federal, que está no Senado. Que conhece as deficiências. Que conhece as deficiências, sabe quais são as soluções e implementam coisas que são verdadeiras e verídicas e que fazem a mudança na rua. Porque muitas vezes nós víamos, e ainda vemos, projetos de leis que viram leis que não mudam em nada a vida do cidadão que quer segurança na rua. Muda a cor da viatura, muda o afardamento, muda isso e aquilo. O que isso muda realmente na tua vida? São projetos que viram leis que são inócuas, que não têm uma ação direta na proteção maior daquele que paga imposto e uma repressão ao criminoso. E aí eu disse, nossa, vocês estão mega certo, que bom, que não sei o quê. Falei, temos que encontrar essa pessoa,
Aí eles assim, já Mal encontramos. imaginava ela. Já encontramos, é tu. Aí eu juro assim, por Deus, eu disse, não. Olhei, cadê a câmera? Onde é que é a pegadinha, né? Não, nunca imaginei entrar na política, né? Me caiu os butiá do bolso, né? Estamos na semana farroupilha. E aí eu disse, não, é tu mesmo. Porque tu é mulher, tu é comandante de batalhão, tu tem a questão da Maria da Penha, tu é uma pessoa preparada, tu te preparou na Brigada Militar por 28 anos para estar para esse momento. Tu já faz mediação de crise, tu tem como fazer essa resolução de problemas. Então é tu. Eu parei atônita e disse, primeira coisa, não, só um pouquinho. A resposta vai vir depois de eu conversar com a minha família. Para mim, família é primeiro lugar sempre, tá? Aí eu cheguei em casa de noite, meio assim, enlouquecida, né? E reuni a família, 3 filhos, o marido, a minha mãe, e disse assim, olha só, fui convidada a concorrer a vereadora em 2016. E eu pensei assim, que eles iam dizer, não, tá louca, não, esquece, não sei o quê. E aí meu marido me olhou e disse assim, Preta, eu me chamo de Preta, Preta, vai e faz o teu melhor. Eu confio em ti. Eu sei que tu pode fazer a mudança. E nós precisamos na política de pessoas normais fazendo a mudança. De pessoas que não precisam da política. Nós temos o nosso salário, todo final do mês. Que não fazem da política um cabide de emprego. Que não faz cabide de emprego e não faz uma profissão. Política não é profissão, não existe essa profissão. É missão. É missão. E aí, né, eu aceitei. E olha que loucura, Bárbara. Nós estamos aqui no bate-papo, tá? Como eu faço com ela, normalmente. Aí, no outro dia, eu tinha um happy hour com umas amigas. Aí eu tinha umas 15, 16 gurias, a gente foi pro happy hour. E eu bem faceira, porque aí meu marido tinha aceito, eu já tinha combinado, tá, eu vou concorrer, vamos lá, vamos ver de que é esse negócio. E aí eu fui contar para minhas amigas, deu muita causalidade, foi uma coisa assim atrás da outra. Deus faz as coisas certas, viu? Às vezes a gente aqui não se dá conta. Estava no rap e disse, gurias, tem uma novidade para vocês. Aí uma me olhou, tá grávida? Eu disse, não, já tenho 3 filhos, chega. Vou concorrer à vereadora. E eu esperava das minhas amigas a melhor reação. E eu tive a pior reação. A pior reação. Todas elas me olharam assim, tu é louca. O que tu quer fazer na política? Que a política é um negócio ruim, é só de corrupção. Nádia, tu não é assim, tu não pode estar lá. Nádia, que loucura, que é isso, tu não pode, não sei o que. Assim, gurias, vocês me deram mais uma razão para eu estar na política. Porque eu não entendo a política como uma coisa ruim, é uma coisa boa. Nós estamos dando esse instrumento bom da política para pessoas erradas. Verdade. E aí, óbvio, né, que depois todas me apoiaram, entenderam. Hoje ainda me apoiam. Hoje ainda reclamam que volta e meia eu não consigo fazer aquele nosso rap, como sempre eu fazia, porque o tempo é escasso. Perdemos ela para a política. Elas falam isso, né? Essa coisa chata, tu disse que era legal, agora a gente te perdeu para a política. Mas assim, elas, no fundo, elas entendem, né? Que, para mim, estar na política é cuidar do futuro dos nossos filhos, dos meus, dos teus, dessa barriguinha que está vindo aí, esse menino lindo, né? Do futuro da tua família, do futuro dos idosos, do futuro de todos nós que precisamos as ruas modificadas para melhor. E aí tu foi para a política e se elegeu de primeira, Nádia? Uma loucura, né? Não é normal, gente, se eleger de primeira. É muito difícil fazer voto. Muito, muito, muito. Ainda mais para vereador, que é dentro do município, né? E acaba tendo, assim, tu chuta uma moita, sempre tem 2, 3 vereadores. Todo mundo conhece um candidato a vereador. É o tio da carrocinha, é a mãe, o pai do coleguinha, do teu filho. É a campanha mais difícil, a de vereador. É a mais difícil. E eu me elegi já com quase 7 mil votos, 6.800 e poucos votos, e as pessoas me perguntam, como? Como? Com 3 S's. Sola de sapato, porque eu andei muito. Saliva, eu falei demais. E muito suor. Foi com muito sacrifício. Sabe quem andava comigo? A minha família e 3 grupos de amigos, né? Amigos que vinham com as suas famílias e a gente andava Zona Sul, no centro, perto do parque, toda Porto Alegre, falando para as pessoas da importância, primeiro, de votarem e depois de me escolherem como a sua vereadora.
E eu só tenho a agradecer, porque jamais imaginei ser eleita numa primeira vez, né? Que é muito difícil, realmente, gente. Até as pessoas que concorrem e não se elegem se frustram. Dizem, não, gente, é caminhada, é construção. Eu saí fora da curva. E agradeci muito a quase 7 mil porto-alegrenses que entenderam que a comandante Nádia realmente faz e sempre fará a diferença nessa política, né? Seja na construção de uma segurança para todos nós, no empreendedorismo, na liberdade das pessoas, numa educação formadora realmente de cidadãos críticos, que não sejam doutrinados, de uma saúde, né? Porque sem saúde ninguém faz nada, uma saúde que seja realmente aberta para todas as pessoas. Então é construção, não é fácil, a política exige muito daqueles que querem trabalhar, mas estamos aí, na caminhada. É o teu terceiro mandato? Terceiro mandato. E agora, na última, tu fez 20 e poucos mil votos? 18.010, quase 20 mil. 18 mil votos na segunda eleição, meio de pandemia, eu dobrei, fiz 11.172 votos. Só foi subindo. Só foi subindo, é. E agora 18.010 votos, que eu tenho muito, muito a agradecer a cada porto-alegrense que chancelou, né? Disse assim, Nádia, continua. Cada voto que eu recebo é a certeza de que eu estou no caminho certo. E o bom de tudo isso, gente, é andar nas ruas e receber o abraço das pessoas. De pessoas que eu nem conheço e que dizem para mim assim, eu votei em ti, eu confio em ti, eu te acompanho, eu sigo as tuas redes, eu te vejo na TV, eu te ouço no rádio, continua, tu é minha inspiração. Então, assim, ó, não tem preço maior para alguém que está na política receber, seja pessoalmente, seja através do voto, seja nas minhas redes sociais, o retorno das pessoas. Porque assim, eu sou uma pessoa que recebe críticas, né? Eu aceito críticas, desde que construtivas. Tem aquela crítica que é só para criticar porque eu não concordo contigo, mas não sabe rebater, né? Então assim, críticas são bem-vindas, sugestões são bem-vindas, aplausos são bem-vindos. Eu acho que a gente deve viver num mundo onde a diversidade, mas que a democracia e a liberdade estejam sempre em primeiro lugar. E aqui eu falo em liberdade e não posso deixar de falar no caso dramático, absurdo, monstruoso que aconteceu nos Estados Unidos, né? Com Charlie Kirk, que era um jovem, eu digo jovem, de 31 anos, mais novo que tu, Bárbara, que simplesmente fazia o quê? Ia em universidades, montava uma barraca e deixava aberto o microfone para quem quisesse fazer algum questionamento para ele, que fosse de coisas que ele não aceitava. Por exemplo, ele falava de aborto, que ele não aceitava o aborto de qualquer jeito. Então, ele deixava o microfone aberto para as pessoas virem falar, não, mas olha só, tu é médico para não aceitar o aborto? Ele disse, não, eu não sou médico, mas eu aqui tenho robustez na minha fala, porque eu acompanho médicos, eu não sei quem. Então, ele rebatia, ele deixava as pessoas falarem contra ele e ele rebatia através de seus argumentos. Ele foi morto por alguém que não concordava com o que ele falava. Gente, isso é democracia. Opiniões diferentes, olha só. Isso é democracia? Que mundo nós estamos vivendo? Se tu em casa não se deu conta que é essa outra ala que quer te calar, não quer debater a diversidade e que ele tende a exterminar aquele que é opositor de ideias, tu não viu a história. A história mostrou que a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, a China de Mao Tse-tung, a Nicarágua, fazem o quê? Eles eliminam os opositores. Se tu falar qualquer coisa que não seja o que eu quero ouvir, tu é alguém abominável. Eu tenho que te eliminar, eu vou te censurar, eu vou derrubar a tua rede e eu vou até te matar. Isso é gravíssimo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Verdade. A democracia não é isso. A liberdade não é isso. E o Brasil também está perdendo a democracia, né? Total. E o pior disso tudo, Bárbara, é que tem jornalistas ditos
artistas agora, escritores, aqui de Porto Alegre. Temos neurocirurgiões de Recife, nós temos artistas em palco, jovens estudantes vibrando, aplaudindo a morte de Charlie Kirk. O que é isso? Aplaudindo que as suas 2 filhas pequenas vão crescer sem o pai. Sem pai. Gente, se isso não é terrorismo, se isso não é anarquia, se isso não é totalitarismo, se isso não é uma atitude antidemocrática e que quer censurar o outro, eu não sei o que é. Então, assim, eu não posso aceitar de forma alguma que essas pessoas, eu nem vou dizer o nome desse escritor que mora aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, aliás, que foi cancelado vários shows, foi cancelado livros que iria autografar, ele tenha falado que ele aplaudiu a morte de um homem que fala ao contrário do que ele pensa. Isso nós não podemos aceitar e as pessoas têm que estar atentas para esse tipo de atitude que é autoritária e que é tipo uma China, uma Coreia do Norte, uma Nicarágua. Isso é preocupante, né? Países que são totalitários. E Nádia, isso é preocupante aqui no Brasil, porque o Brasil está se tornando algo que não é mais democrático, né? Isso a gente viu lá em cima agora. Mas eu quero falar de coisas boas também, né? Que é a história da nossa comandante. E hoje tu é a presidente da Câmara, né? Presidente da Câmara de todos os gaúchos. De todos os gaúchos da nossa capital aqui do Rio Grande do Sul, que a RS Play tu pode assistir de qualquer canto do mundo e do Brasil. Pelas nossas plataformas e no Brasil já passa no canal 524 da Claro, no Brasil inteiro. Nádia, conta pra gente qual é a tua maior dificuldade ali agora como presidente. Botar a casa em ordem, porque tu tá com muito trabalho, né? Bastante, Maria, bastante. Eu digo assim, o presidente da Câmara lidera líderes, né? São 35 vereadores, cada um com seu segmento de apoiadores, cada um com a sua ideologia e que são líderes, né? Eu posso não gostar de alguns partidos, porque não me representam, porque eu não concordo com a ideologia, não concordo com as falas, mas olha bem, eu defendo total a liberdade deles falarem, por mais bobagem que seja e que não acredite. Então, assim, liderar líderes, que eu reconheço que todos estão ali sentados nas suas cadeiras pelo legítimo voto, né, pelo sufrágio universal, e fazer entender que a casa, que a Câmara de Vereadores, tem ritos que têm que ser atingidos. A minha meta sempre ali é o quê? Cuidar da segurança de quem ali trabalha, que não são só vereadores, são funcionários de carreira, são cargos em comissão, são pessoas terceirizadas. Então, a segurança é minha primeira pauta ali, né? No caso, quando eu cheguei, não tinha nem PPCI. Ou seja, como é que a gente fala sobre a Boate Kiss, né, que foi uma tragédia horrorosa, que os pais perderam seus filhos, e aqui eu me solidarizo todas as vezes que eu me lembro disso, né, desse horror, mas a Câmara de Vereadores não tem PPCI. O principal órgão de Porto Alegre não que tem. Fiscaliza os outros. Então, assim, para mim era um absurdo isso. Mas só eu soube disso quando eu cheguei à presidência. Então, várias outras coisas ali. A Câmara foi invadida pela enchente. Nós estamos aí com uma obra enorme no térreo. Várias questões a serem reorganizadas ali no estacionamento, em câmeras, na segurança realmente das pessoas. Fizemos até um simulado, né, de incêndio com queda de marquise, que depois eu posso falar, mas o rito da casa não pode ser esquecido. E a gente sabe que tem manobras ali para dificultar que projetos andem, para dificultar pautas que são importantes para a cidade, que elas possam ter andamento. Então, minha maior dificuldade, eu diria, é fazer o convencimento dos vereadores que nós temos o dever de analisar, de discutir, de debater e de votar.
e que o voto é a maioria que vence. Mas o que acontece na sua maioria das vezes? A minoria que perde no voto judicializa o caso. Então, nós parecemos um caranguejo, né? A gente anda um pouco para frente e 5 passos para trás. Porque a gente não, né? O grupo, né, da esquerda, do PT, do PSOL, do PCdoB, posso falar tranquilamente que isso é que acontece, eles não concordam, quando não concordam com uma votação de maioria que venceu, eles vão lá e judicializam. É quase mais ou menos o Joãozinho, que é dono da bola, está jogando futebol ali numa peleia de fundo de quintal e o outro time está ganhando. Aí ele pega a bola e vai embora, porque ele não quer que o outro ganhe. Gente, é complicado, né? Isso é o mais difícil. Agora mesmo nós recebemos sexta passada o plano diretor. O que é o plano diretor? É dizer como a cidade vai se movimentar em 10 anos, aonde ela cresce, o que é possibilitado de ter indústria, de serviço, de empresa, de habitação, de parques, de praças, de mobilidade urbana, de adensamento populacional a partir da altura dos prédios em alguns espaços que podem acontecer. O que houve? Judicialização. Nossa. Sabe que chegaram a entrar no Conselho Municipal... Barrando o desenvolvimento da própria cidade. Chegou a entrar no Judiciário para que o prefeito não protocolasse um projeto de lei na Câmara. Gente, isso é a coisa mais absurda, mais antidemocrática que pode acontecer. Então, essa é a dificuldade maior. A dificuldade é fazer com que o Legislativo faça o seu trabalho. Ou seja, estamos recebendo para trabalhar e estamos sendo impedidos de fazê-lo. E agora, com o plano diretor lá, eu já disse, até o final do ano nós vamos votar o plano diretor sim, seja em sessão ordinária, seja em sessão extraordinária, que eu vou chamar. Por quê? Porque já estamos com esse plano defasado há mais de 15 anos. Por quê? Porque sempre tem alguém fazendo uma manobra para ele não andar adiante. Sabe quem é que quer isso? Anarquistas. São aqueles que querem que a cidade cresça desordenadamente. Tu planeja dentro da tua casa como tu vai fazer. Como é que nós não vamos planejar uma cidade? Nós temos que pensar a cidade do futuro. E nem é tão futuro, né? 10 anos nós estamos falando de líderes futuristas que devem pensar como anda a cidade. E nós tivemos, em 6 anos, esse plano diretor sendo discutido. Mais de 240 reuniões o Executivo fez. Oficina, audiência pública, reuniões, nivelamento em todas as regiões da cidade. Eu fiz, através da Câmara, 17 audiências públicas em todas as regiões do OP, fazendo com que as pessoas fossem lá, tirassem suas dúvidas, levassem sugestões. Mas sabe quem ia? Sempre os mesmos. Os sindicatos, o pessoal que gosta bastante de reclamar, mas não gosta de ajudar. Então, tu que está nos ouvindo aí, faça força também, nos ajude. O plano diretor tem que seguir em frente, porque Porto Alegre tem pressa e é dever da Câmara de Vereadores, porque ali tem 35 vereadores. Toda a cidade está ali representada para falar, para discutir, para debater, para dizer se é bom ou não é, para aprovar na integralidade, botar em emenda ou não botar, mas nós não podemos deixar de fazer o nosso trabalho. E é isso que tem alguns que querem fazer, não deixar a Câmara fazer o seu trabalho. E ela não tem nem tempo na agenda mais, tanto que está trabalhando nessa presidência. Nádia, conta aqui pra gente que a população quer saber e os gaúchos, né, querem que tu seja deputada aqui no Rio Grande do Sul. Conta pra gente, vai ser ou não vai? Pois é, né, Bárbara? Eu sempre digo, ninguém é candidato de si mesmo. É verdade. Isso é uma coisa importante, né? Mas o bom é que as pessoas querem a Nádia lá, né? Ah, isso é o melhor. A gente tem que ser ungido, né? Eu brinco, né? Tem que ser ungido por aqueles que querem. Então, em conversa com meus apoiadores, com colaboradores, com as pessoas que passam por mim, né? Nós decidimos, né? Somos já pré-candidata a deputada estadual para fazer mais e melhor, não só por Porto Alegre, mas pelo Rio Grande do Sul afora. Quem foi a tua maior inspiração disso tudo que tu viveu até hoje? Ai, acho que são meus filhos. A maior inspiração são os filhos, né? A família, marido, mãe. Porque é uma loucura, tá, gente? Olha, eu brinco volta e meia com a minha assessoria, que são maravilhosos. Eu digo assim, ó,
tem que ser meio louco para estar na política, viu? Porque assim, ó, tu é atacado, a tua história sempre tentam desconstruir. E eu acho que é por isso que as mulheres, não tem tanta mulher na política, as mulheres que muitas desistem. vezes desistem, porque elas são atacadas, né? Tu vira tudo na política, né? Os golpes são tão baixos, são tão nojentos, né? Reviram a tua vida de cabo a rabo, de frente para trás, desconstroem a tua história, tentam desconstruir, né? Tentam acabar com o teu currículo e tem que ser muito forte, resiliente, tem que ter uma persistência muito grande, né? É meio loucura, assim, né? Mas a minha inspiração é a minha família, e eu poderia dizer a tua família, é a família da Jana, que me acompanha, é a família de ti que está nos ouvindo, né? Da nossa audiência aí, é a família. Se nós não lutarmos pela nossa família, por um ambiente mais saudável, por um ambiente seguro, que eu saiba que o meu filho vai para a escola de manhã cedo e vai voltar à tarde e vai estar tudo bem. Se eu não lutar pela liberdade de meu filho também falar dentro da escola o que ele quer, e se pega um colega ali que não aceita e dá um soco nele. Verdade. Gente, então assim, estar na política para mim é ser inspirada pelas famílias. Famílias que têm muito a preservar, né? O nosso maior bem é a vida. E eu digo sempre, vida sem liberdade, o que é? É escravidão. Escravidão. E escravidão Volta, não né? serve para ninguém de nós, né? Nós vivemos num país rico, rico em pessoas, rico em natureza, rico em possibilidades. Nós só temos que acertar a mão, nós ainda estamos errando. Quem a gente está botando para liderar os nossos maiores sonhos. Nossa esperança não vai acabar e eu continuo firme. E qual é o teu maior sonho? Ter segurança, né? Saber que as pessoas vão estar na rua, que os criminosos vão estar cumprindo a sua pena na integralidade. Criminoso que recebe como pena 27 anos no regime fechado, que assim continue trabalhando. Né? Eu sou contra a progressão do regime para o semiaberto, para o aberto. Então, assim, eu acho que segurança é o número 1 para todos nós, né? Se nós fizéssemos uma pesquisa em qualquer município e pedíssemos pensa tu, quais são as tuas 3 necessidades que tu quer que melhore? Eu tenho certeza que segurança vai estar em uma das 3 necessidades. Né? Saúde, segurança. Educação, né? Mas a segurança sempre vai estar, gente. A gente tem várias pesquisas em todos os lugares, todos. Não só em Porto Alegre, em todos os municípios. Segurança está entre os 3 mais solicitados que tem que melhorar. E eu que venho da segurança pública, sei o que tem que fazer. Sei o que a gente precisa e tenho certeza, né, que a gente junto pode mudar. E a gente demorou 6 meses para receber essa figura ilustre aqui, né? Ela, comandante Nádia, nossa grande guerreira aqui. Nádia, eu queria que tu deixasse uma mensagem de motivação para o nosso telespectador. Motivação sempre, né? Sabe que eu acordo sempre com um propósito, né? A gente tem que acordar com um propósito na vida, né? Hoje o meu propósito foi acordar, ficar linda, maravilhosa e vir falar com essa mulher divina que é a Bárbara. Depois de 6 meses. Ela tá magoaria, eu vou ter que adoçar, eu vou vir outras vezes, gente. Mas se a gente acorda com um propósito, tudo fica bem na vida, né? Essa semana ainda eu homenageei os 10 anos das Divas da Alegria. Quem são elas? São mulheres mais 60 e que poderiam estar em casa sofrendo, com dor aqui, com dor ali, mas são mulheres de 60, 70, 80 anos que fazem das vidas dela um propósito. Propósito de melhorar a saúde, de alegria, de se reunir, de fazer o bem para outras pessoas. Então, a minha motivação é assim, tenha um propósito na vida. Esses dias também eu fui no aniversário do meu amigo querido Pedro Bertolucci, né, o Pedro Bala, lá de Gramado, que fez 80 anos de vida. Olha. Sabe o que ele falou? Que ele tem propósito. Que, aliás, ele tem projetos para mais 40 anos. E é isso que a gente tem que ter. Propósito na vida, foco. Propósito sem foco, morre. A gente tem que ter foco para alcançar aquilo que a gente quer. E muita fé, né? Pensar sempre na nossa família, é o nosso bem maior e continuar firmes e fortes naquilo que a gente acredita que é o certo. Sempre com fé, porque a gente vai chegar lá. Esperança é a última que morre.
Nádia, onde a população te encontra? Tuas redes sociais, WhatsApp? Comandante Nádia no Instagram, no X, né? Agora é esse Twitter, X, no Facebook, né? No WhatsApp eu posso deixar depois o meu contato, se passar aqui o contato por baixo aqui, que eu nunca sei o número do meu WhatsApp, aquele ali bem lindo, que termina com 0190, para vocês me mandarem ali a sua mensagem também, porque vai ser o maior prazer poder responder ela. Tem ali a minha bonequinha, eu quero mostrar minha bonequinha tão bonitinha. Ai, vem a bonequinha Vem dela a bonequinha, aqui. tá ali no ladinho, dela. ó, estão procurando. Aí dentro, no ladinho. E ali tem o meu WhatsApp, eu nunca decoro, eu não ligo pra mim, né, gente? Então aí eu só sei que o final é cento, vai aparecer ali na... foca aqui em mim, fecha em mim. Tá aqui, ó, chegou. Esse aqui, ó, é o meu WhatsApp, me sigam nas minhas redes sociais, né, WhatsApp 51 99 860 0190. E essa é a bonequinha fardada aí da Comandante Nádia. Vai ser um prazer responder vocês. E eu sempre digo, viu, é importante curtir nas redes, compartilhar, deixar o comentário. Às vezes as pessoas dizem assim, mas como é que eu posso ajudar a mudar o mundo? Começa a acompanhar aquelas pessoas que tu gosta. Acompanha aqui o programa da Bárbara Susan, Líderes Futuristas, que é um programa mega bom. Ajuda a Bárbara. Me ajuda compartilhando também. Tem tanta gente boa na política, na economia, no empreendedorismo. Acompanha essas pessoas nas redes, compartilha, deixa teu like, escreve a tua mensagem. Isso tu ajuda muito. As pessoas acham que... E é dentro de casa, gente. Pega o celular e faz rapidinho. Tá aqui meu WhatsApp, quer falar comigo? Me liga lá que eu te respondo. Um beijo. E essa foi a entrevista com a nossa grande comandante Nádia, nossa futura deputada estadual aqui, que o povo quer ela lá na Assembleia. Nádia, foi uma honra te receber aqui. Volte mais vezes. Sucesso na tua caminhada. Obrigada, Susan. A nossa Bárbara Susan, maravilhosa. Desejo a ti sucesso, esse programa já é maravilhoso. Eu sei que tem gente brigando para vir aqui, gente. Eu quero ir. Todo mundo aqui, ó, com a agendinha da Bárbara. E quero também agradecer a oportunidade, dizer que eu estou à disposição. Vamos juntos somos mais fortes. Bora lá, tchê. E esse foi mais um Líderes Futuristas. Te encontro no próximo sábado.